Capítulo 14. O preço. Estava tudo certo para a ida de Lia a Recife, uma equipe iria com ela para dar seguimento à investigação. A equipe era formada por 2 homens que o próprio Marcelo escolheu para fazer a proteção da mesma. O Alfredo não iria junto com ela, estava sozinha novamente. O Alfredo a acompanhou até a delegacia e a equipe já estava aguardando a sua chegada. Lia se despediu do pessoal com o coração apertado, não queria ir para longe, eles estavam prestes a solucionar o caso. Recife era longe dali, estava entrando no carro quando o telefone tocou com um número desconhecido, provavelmente era o Henrique, ele tinha ligado algumas vezes depois do encontro, mas ela não havia atendido, não podia se distrair novamente. Desligou o aparelho celular e se ajeitou no banco de trás do carro, os 2 policiais entraram e se sentaram nos bancos da frente. Eram 2 homens jovens muito bonitos, estavam sem farda e o carro também não era da polícia, estavam fazendo de tudo para não chamar atenção. O jovem que estava na direção era um negro retinto, sua pele brilhava naturalmente, olhos pequenos, castanhos e puxados, lábios carnudos e rosados, seu cabelo tinha um corte bem baixo e o pé bem feito, não tinha um pelo sequer no rosto, já o seu colega era total oposto, branco igual papel, rosto barbudo, sobrancelhas grossas, pelos extremamente escuros. Seus braços deixavam bem claro que todo o seu corpo era daquele jeito, ele tinha traços fortes, parecia estar com raiva a todo momento. Ambos tinham um físico atlético. O rádio do carro estava ligado e tinha um ursinho rosa pendurado no vidro do carro, o que era bem sugestivo. No rádio tocava Back in Black, AC/DC, a música era tão boa, mas eles não expressavam nenhum sentimento, pareciam bem focados, o que para Lia era ótimo. Depois de 30 minutos de estrada Lia já estava entediada, eles não falaram uma palavra sequer, resolveu deitar-se no banco de trás e acabou adormecendo. Acordou meio assustada quando escutou uma voz forte, era o barbudo conversando com o motorista, ela nem sequer sabia o nome deles. O que aconteceu? Perguntou Lia, a expressão dos rapazes era de apreensão, então o barbudo respondeu: nada, mantenha-se deitada e não levante até que eu ordene. O olhar dele era assustador, com aquela resposta Lia sabia que tinha algo de errado, então abriu sua mala rapidamente em busca da sua arma. Lia, deite-se, repetiu ele a encarando. Posso pelo menos saber o nome de vocês e que caralhos está acontecendo? O barbudo tirou os olhos da sua direção. Meu nome é Rafael, disse o barbudo, agora nomeado. O meu é Jorge, disse o piloto. Lia respirou fundo deitada no carro. Algum de vocês pode me dizer o que está acontecendo? Por que não posso voltar a me sentar na porra do carro? O Rafael riu, tinha um sorriso muito bonito inclusive. Você sabe exatamente o porquê de você ter que ficar deitada nesse trajeto. Lia franziu a testa. Não sei se percebeu, mas há minutos atrás eu não sabia nem o nome de vocês. Por favor, alguém me explica o que está acontecendo. O Jorge e o Rafael se olharam com uma expressão de estranheza. Você realmente não sabe o que está acontecendo? Perguntou o Jorge enquanto me olhava pelo espelho do carro. Sua cabeça vale 50 mil, senhorita Lia, parabéns por se intrometer nos negócios criminosos da região. Lia arregalou os olhos, mal conseguia respirar depois daquela informação. Cara, o que eu fiz? Eu só estou atrás do assassino das garotas, disse Lia coçando a cabeça e com os olhos cerrados. O que fez? Disse o Jorge rindo como se tivesse ouvido a melhor piada da vida. Você simplesmente impediu uma execução. Enquanto um lado te adora por isso, o outro quer a sua cabeça. Lia parou no tempo, ficou olhando para o nada e se lembrou do dia em que conheceu o Henrique, lembrou o que aconteceu naquela noite. Por favor, Jorge, me fale tudo o que sabe, ninguém me disse absolutamente nada. Jorge olhou para o Rafael e o mesmo começou a falar. O Marcelo vai ficar furioso se sonhar que te dissemos isso, já que ele manteve em segredo, disse ele focado na estrada e deu um soco no volante. Porra, Marcelo. O Rafael olhou para mim e começou a falar. Lia, enquanto você estava no hospital, o Alfredo seguiu com a equipe investigando o que aconteceu com aquela moça. Depois de algumas horas, um anônimo pediu um determinado valor para fornecer informações, que ele dizia ser importante. Vocês pagaram por informação? Perguntou Lia, cruzando os braços. Sim, e ele nos passou toda a informação que tinha. Resumindo para você, você impediu uma execução do filho do cabeça de uma facção criminosa,
que estava andando pelos lugares errados, se é que me entende. Mas isso não agradou muito a outra facção, que colocou um preço pela sua cabeça. Inicialmente era R$ 500, depois descobriram quem você era e o valor subiu para 50 mil. Ele te quer morta a qualquer custo. Lia ficou perplexa com aquela informação e travou, não conseguia falar mais nada. Na sua cabeça, a culpa tinha tomado todo o espaço. Então, disse Lia com a voz cabisbaixa, fazendo uma pausa dramática, aquela moça. Foi interrompida pelo Jorge. Sim, exatamente isso que você pensou. O silêncio reinou dentro do carro, Lia estava tomada pela culpa, seus olhos se encheram d'água, chamando a atenção do Rafael. Seus olhos se cruzaram, mas nenhum deles disse uma palavra sequer. Ele a olhou com ar de piedade quando, de repente, um tiro acertou o vidro do carro, bem na direção do Jorge. O carro era totalmente blindado. Lia se levantou assustada e pôde ver cerca de 10 homens armados espalhados pela estrada em prontidão. O que está acontecendo? Disse Lia com os olhos arregalados enquanto Jorge dirigia velozmente, passando por esse grupo armado. Eles continuaram atirando contra o carro e gritando palavras indecifráveis. O Jorge e o Rafael ignoraram totalmente a pergunta de Lia e conversaram entre si. Pede reforços, disse o Jorge enquanto pisava no acelerador. Ele parecia com raiva. Porra, como eles descobriram nossa rota? Ninguém atende a porra do celular. Estamos sem interfone. Porra, disse o Rafael gritando. Todos estavam desesperados, até que Lia olhou para trás e viu 5 carros vindo na mesma direção. Estamos sendo seguidos. Os disparos contra o carro voltaram, dessa vez com ainda mais intensidade. Estavam todos desesperados, Lia estava aérea, eram muitos homens agora, nunca tinha presenciado uma situação parecida com aquilo em toda a sua vida, os vidros estavam cheios de marcas de bala, pareciam artilharia pesada. O Jorge continuou em alta velocidade enquanto Rafael tentava contato com o reforço. Tudo estava uma loucura, o trajeto que estávamos passando agora era um matagal, parecia ser bem alto. Estávamos próximos a uma curva quando um dos tiros atingiu o pneu traseiro, fazendo assim com que o Jorge perdesse o controle do carro e caísse no matagal. Foi uma queda alta, o carro capotou algumas vezes. Todos estavam com cinto de segurança, exceto a Lia. O carro caiu na água e todos estavam inconscientes. O Jorge acordou primeiro, cortou o cinto de segurança do Rafael e tentou acordá-lo. Depois de algumas tentativas ele finalmente conseguiu. Lia estava extremamente machucada, seu rosto estava lavado de sangue e o carro estava começando a encher de água. Com muito esforço, o Jorge e o Rafael conseguiram sair dali com vida e retirar o corpo de Lia, infelizmente inconsciente.